Madness Combat 9.5. O episódio que dá continuidade ao episódio Madness Combat 9 e também explica o motivo de como o Hank ele sempre é revivido nos episódios depois que ele morre. Mas uma coisa que não foi respondida em Madness Combat 9.5 é como existem dois Hanks nesse universo. Bom, então nesse vídeo a gente vai falar de uma teoria que eu acabei criando que se chama a teoria dos dois Hanks. Bom, mas primeiramente, caso você não tenha lembrado o que é Madness Combat 9.5 e não nesse episódio, eu vou fazer um breve resumo sobre esse episódio. Esse episódio cronologicamente se passa depois de Madness Combat 7 Consternation. E nesse episódio que acontece que após Hank morrer, ele vai para o purgatório, onde ele tem que enfrentar todos os agentes anti-Hank que ele matou, o Hank. Até que após várias matanças, Hank ele se depara com um outro personagem chamado Hacker. Eu acho que esse que é o nome dele. Aí então o que acontece? Hank ele tenta matar esse hacker, só que bom, ele não consegue. E quando estamos no final do episódio, nós pensávamos que Hank ele foi morto pelo hacker, mas aí chega a parte 2 do episódio Madness Combat 9.5. Bom, aí então o que acontece é que Hank ele volta na parte 2 do 9.5, só que então há uma grande diferença. O Hank está com o visual do Madness Combat 6. Até que então, após várias matanças do Hank, o que acontece é que aparece outro Hank. Aí então o que acontece, quando os dois Hanks se encontram, eles começam a sair na porrada para saber quem é o Hank verdadeiro. Aí então um tentáculo aparece e ele puxa um dos Hanks. Tanto que no final do episódio aparece uma cena do Hank sendo colocado em um lugar. E esse lugar é o mesmo que o Deimos coloca o Hank naquela máquina do episódio 9. Então o que acontece é que nesse momento, Hank foi colocado na máquina para virar o Semi-Meg Hank. Agora vamos para a minha teoria do fato que existem dois Hanks em Madness Combat. Bom, quando tudo isso acontece é lá no episódio 6, o Antipatic. E bom, nesse episódio o que acontece é que o Hank ele é revivido após uma batalha contra o Trick. E quem reviveu o Hank foi o próprio Trick. E o Hank ganhou um novo visual. Aí então com esse visual novo, ele tem coisas novas, como por exemplo, esse Hank é muito mais agressivo do que o Hank do episódio 5, a Apótesis. Aí então, provavelmente, o motivo desse Hank ficar mais agressivo do que o Hank do Depredation é porque, bom, o Trick, ele quer muito diversão, ele quer zoar muito o Hank, quer ficar muito matando ele, revivendo ele pra zoar com a cara do Hank, mano. Ou seja, deve ser por isso que ele ficou muito mais agressivo. Mas aí então, tudo muda em Madness Combat 7 Consternation. Nesse episódio o Hank é morto de novo, mas porém o que acontece é que Trick quer muita diversão. Aí então o que acontece? O Trick ele revive o Hank só para conseguir ficar zoando a cara dele. Aí então o Hank ganha um novo design completamente diferente do que o Hank Antipatic. Porém um dos defeitos desse Hank é que o Hank Consternation ele não é tão agressivo comparado ao Hank Antipatic. Tanto que lá em Madness Combat 9.5, o Hank Antipatic é muito mais agressivo do que o Hank Consternation. Aí sobre a teoria, o que ela explica, ela fala sobre isso, que eu acabei criando essa teoria. O que acontece é que quando o Hank ele foi revivido pelo Trick, o que acontece é que esse é o outro Hank. Já o Hank Antipatic, ele é o Hank verdadeiro, pois o Hank Consternation, ele é o Hank falso. Mas a única diferença dele pro Hank Consternation e pro Antipatic é que o Hank Consternation ele tem algumas características do Hank Antipatic, como a agressividade, só que essa agressividade não é tão exagerada quanto ao Hank Antipatic, ou seja, ele é só uma reencarnação do Hank Antipatic. Porém, ele não é o Hank Antipatic por completo, ele só tem algumas características, só como a agressividade. Só que essa agressividade ela não é tão exagerada quanto a do Antipatic. Ou seja, o Hank Consternation, ele é apenas uma versão do Antipatic, só que nerfada, um pouco mais fraca. Mas aí então o que acontece? Quando o Hank Consternation morre, o que acontece é que vem dois Hanks. E esses dois Hanks é o Hank Consternation e o Hank Antipatic. E o Hank Antipatic é o verdadeiro. E esses dois Hanks estão lá no purgatório, né? Purgation, lá no Madness Combat 9.5. E outro detalhe, o fato do Hank Antipatic ser o verdadeiro tem sentido,
pois agarra o tentáculo que puxou o Hank lá no Madness Combat 9.5 era o Antipatic. E quando o Deimos foi reviver o Hank, o que acontece é que nesse momento, quando o Hank foi revivido, o tentáculo pegou o Hank Antipatic, ou seja, o Hank Antipatic é o verdadeiro Hank, por causa que o Hank ele estava sendo revivido naquele momento, junto com o Hank Antipatic que estava sendo pegado pelo tentáculo. E o tentáculo meio que seria o jeito que o Hank estava sendo revivido lá no Spurgation. E também outra coisa, o Semi-Mag Hank, ele tem algumas características igual do Hank Antipatic, a agressividade. Ou seja, com o tentáculo ele ficou muito mais agressivo. E sobre o Mag Hank, bom, é a mesma coisa que o Hank Consternation Antipatic. O Hank Semi-Mag Hank, ele é apenas uma reencarnação do Hank Antipatic, só que um pouco nerfado. Já o Hank Consternation ele é muito nerfado. Mas aqui o Semi-Mag Hank ele tem um tentáculo, ou seja, fica mais fácil para ele nas batalhas e ele consegue ficar muito agressivo às vezes. Agora a conclusão. Bom, os dois Hanks do Antipatic e o Consternation, eles provavelmente poderiam ter sido reencarnados no Semi-Mag Hank, pois diferente dos Mag Agents normal, o Semi-Mag Hank ele tem tamanho de apenas 2 Grunts, e esses 2 Grunts provavelmente podem ser o Hank Consternation e o Hank Antipatic, por isso que eles têm tanta semelhança assim. E também o Semi-Mag Hank, o que acontece é que ele é muito agressivo, então provavelmente o que acontece é que o Hank Consternation e o Antipatic, eles se reencarnaram no Semi-Mag Hank. Bom, se agora tem reencarnação nas outras versões do Hank, não se sabe. Bom, mas agora comenta aí sobre a minha teoria, ou se você acha que eu tô chapado ou não, que eu viajei muito nessa minha teoria que eu criei.